Feliz sábado, irmãos. Feliz Que a sábado. paz seja com cada um de vós. Você que nos assiste nas redes sociais também, sinta-se à vontade. Hoje é um dia especial para a igreja e para aqueles que nos assistem também. Nós temos aqui a Annelise, que é nutricionista, vem nos trazer uma mensagem muito linda, especial dos 8 remédios e muito mais. Então a igreja fica feliz com a tua presença aqui. Quero que você se sinta à vontade, faça o teu trabalho para Deus como tem que ser aqui. Aquilo que tu aprendeu no teu estudo aqui, tu vai botar em prática agora. Obrigada. Glória a Deus. A igreja também, vamos dar o início ao culto cantando o hino 292. Onde quer que seja, com Jesus irei. Ele é meu bendito Salvador, irei. Seja para a guerra, para batalhar, seja para os campos, para semear. Onde quer que Jesus mandar, sempre junto dele eu irei andar. Sempre seguirei a Cristo meu Senhor. Diz o coração que sente o seu amor. Perto dele sempre bem seguro vou. Onde quer que seja, muito contente estou. Onde quer que Jesus mandar, sempre junto dele eu irei andar. Seja, pois, pra onde for que me levar, eu encontrarei ali meu doce lar. Onde quer que seja, sempre cantarei. Tu, Senhor, comigo estás, não temerei. Onde quer que Jesus mandar, sempre junto dele eu irei andar. Meu nome é Annelise, eu sou nutricionista, como a Hernani falou. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e de ser recebida, né, num lugar que ninguém me conhece. Então, fico feliz pela recepção aqui na igreja de vocês. Eu agradeço muito ao Hernani. Não sei se vocês entendem o que rola atrás dos bastidores, né? Para fazer qualquer evento. Então, é muita gente trabalhando, muita dedicação, né? E muita comunicação, muitas coisas. Então, eu agradeço ao Hernani pela paciência, pela dedicação. Muito, muito obrigada. Agradeço também a tia Vera, que não está aqui, está no hospital, fez uma cirurgia. Foi ela que me indicou para o Hernani e o convite veio. O meu irmão André, né, de tão longas datas, eu agradeço muito pelo carinho, pela recepção. Muito, muito obrigada. E aos líderes dessa igreja, eu conheci o irmão Gilberto, então agradeço essa oportunidade de estar aqui com vocês. Normalmente eu tomo esse espaço do púlpito, para mim é algo muito sério e sagrado.
né? Então, eu acho que não é qualquer pessoa que deve estar à frente dos irmãos, falando, comunicando. Então, eu sinto como um privilégio de repartir um pouco que eu sei e um pouco que Deus me deu por inspiração também. Mas hoje nós vamos falar sobre saúde e geralmente não é um tema muito atraente, né? Pelo menos na minha igreja, quando nós fazíamos programas de saúde, o pessoal... obrigada, agora eu senti o poder. Programas de saúde, o pessoal às vezes ia visitar outras igrejas quando tinha programa de saúde da minha igreja. Não é algo que às vezes as pessoas querem ouvir, mas é necessário, especialmente agora, nos momentos que estamos vivendo, que entendemos ser os últimos momentos da história desse mundo, né? Então, tem algumas coisas que Deus ainda espera de nós nessa caminhada para a Nova Jerusalém, que já está chegando pertinho. E o título da mensagem hoje se chama Canção da Subida. E nós vamos, então, analisar, conversar o que isso significa. Por que eu vim com esse título não muito usual para nós hoje? Então, eu gostaria de orar com vocês. Se eu puder ligar aqui, ligar aqui. Vamos orar? Quero viver a vida cantando em louvor a Jesus, em louvor a Jesus. Quero viver testificando deste amor infinito, bendito e bonito. Quero viver a vida cantando em louvor a Jesus, em louvor a Jesus. Quero viver testificando deste amor infinito, bendito e bonito. Por favor, Senhor Jesus, esteja conosco agora, que o seu Santo Espírito possa estar em cada coração. Fala, Senhor, que a tua serva ouve. Amém. Amém. Então, amados, se puderem abrir a sua Bíblia no Salmo 121, nós vamos ficar aqui hoje, a manhã toda. Eu não sei se... Não vai funcionar, Hernani, o PowerPoint? Não? Tá bom, tá bom. Tenha tudo aqui, a gente vamos fazer acontecer. Salmo 121. Quando eu era criança, eu cresci numa família muito interessante. A minha mãe e a minha tia, elas gostavam de declamar poesias. Hoje em dia eu não vejo mais ninguém fazer isso, não sei se aqui na igreja tem esse costume, mas eu cresci nesse meio. Elas declamavam poesias enormes, assim, né? E eu ouvia elas, às vezes, uma ensaiando com a outra, né, ajudando a outra. Era muito, muito legal de ver isso. Até hoje eu não sei como que elas conseguiam memorizar, assim, é quase um capítulo de um livro, uma poesia. E na minha casa, quando crianças, o Salmo 23 era o salmo que a gente tinha que memorizar, né, como crianças, que é um salmo curto. E quando eu ouvi a minha mãe e a minha tia com essas ensaiando poesias, eu sempre quis ensaiar sozinha, ter algo de memória. E a minha mente foi para o Salmo 121. Quando criança, Salmo 121 para mim era algo bem longo e falava muito para mim.
quando eu preparei essa mensagem, eu pensei nesse salmo como um alento para a nossa caminhada para a Canaã Celestial. Né? Nós passamos por muitos percalços, muitas coisas, mas esse salmo, ele é um salmo anônimo, né? Nós sabemos que tem salmos que são de Davi, outros são de Salomão, né? Outros autores, mas esse ele é anônimo. E eu gostaria de ler agora com os irmãos, ou recitar para quem conhece ele também. Nós vamos meditar nele hoje durante a nossa mensagem. Então, elevo os meus olhos para os montes, se os irmãos quiserem repetir comigo, sintam-se à vontade. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Ele não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, e nem de noite a lua. O Senhor te guarda de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora para sempre. Amém. A canção da subida, esse título veio de uma porção de salmos do livro de Salmos. Então, do Salmo 120 ao Salmo 134, esses salmos eles são chamados salmos de ascendência, ou salmos de romagem, ou tem mais um outro nome, salmos dos degraus, né? São esses nomes que eles chamam essa compilação de salmos, né? Do 120 ao 134. No documento que o Hernani passou, ele tem lá a relação de todos os salmos e um resuminho, né? Só uma frase do que esses salmos significam. Eu sei que está um pouquinho pequenininho, mas eu acho que dá para ver. Nós não vamos nos fixar em todos eles, hoje é só o 121 mesmo. E estes salmos, eles eram cânticos que o povo de Israel, os hebreus, eles usavam quando eles iam das suas vilas, né, das suas cidades, fazer até Jerusalém para as festas sagradas. Então, tinham 3 festas sagradas que eles tinham que fazer essa romaria, como a gente fala hoje em dia, né, para Jerusalém. E esses cânticos, eles são 15 salmos. Eles ajudavam o povo a cada porção da jornada, né? Então, eles tinham uma ordem, né? Então, os cânticos, o Salmo 120 era o Salmo da partida, né? O 121, eles já estavam mais no meio do caminho, né? E assim eles iam, até chegar no último Salmo, quando chegavam a Jerusalém, era o Salmo 132, que era o Salmo 131 e o Salmo 132 já os cânticos de vitória, né? Aqueles salmos mais alegres, porque eles chegaram no seu destino. Estes salmos, esses cânticos, eles eram para dar força para o povo, né? Porque eu imagino que a jornada não era fácil, né? O povo ia a pé, ia de mulo, de cavalo, de carroça, de todas as formas. E o povo a região onde moravam os israelitas era bem vasta, né? Então eles saíam de lugares perto, de lugares longes, e aqueles salmos então lhe davam a coragem, motivação para chegar no destino que era Jerusalém. Eu gostaria que os irmãos então pensassem agora comigo numa metáfora. Então, hoje nós vamos falar por metáfora, eu gosto dessas coisas. Nós estamos nessa jornada para Nova Jerusalém, certo?
Certo. Daí eu venho de um lugar que as pessoas falam de volta, então às vezes eu fico esperando. E nessa nossa caminhada, existem muitos percalços, né? Então a gente sabe que sábado é o dia que a gente vem à igreja para receber energia para continuar, voltar na semana e matar um leão por dia, não é isso? O André dividiu com a gente, né, que o pessoal que está no trânsito, todo dia são coisas, né, que tu não acredita que tu está vendo. Então, nas nossas profissões, nos estudos, no que a gente faz, quem está criando filhos, todo dia é um desafio e nós precisamos realmente de recursos, né? E esses recursos nós temos. Como Igreja Adventista, nós somos uma igreja muito abençoada, né? Nós temos a Bíblia, nós somos uma igreja que segue a Bíblia, mas nós temos também uma luz menor, né? E do que eu estou falando? Dessa luz menor. Temos a Bíblia, que é a luz maior, mas nós temos também a luz menor. Seria o quê? Do Espírito de Profecia. Né? Nós temos muitas coisas, nós temos lugares de onde a gente pode tirar essa motivação para continuarmos nessa jornada que, ao parecer, está curta, né? Já estamos quase lá. Mas chegando, temos muitos perigos ainda, né? Muitas coisas para enfrentar. Quando o povo de Israel estava indo para Jerusalém, além desses salmos, quando eu falei a canção da subida, os salmos de romagem, salmos de degraus, Jerusalém era uma cidade que ficava no alto de um morro, então não era só ir para lá, era realmente subir para Jerusalém. E ficava a 762 metros acima do nível do mar. Né? A gente sabe quando tem altitude, a medida de altitude é o nível do mar, que é o zero. Né? Então, imagina 762 metros acima do nível do mar. Então, essa era a caminhada que eles tinham que fazer. Então, era íngreme. O tempo lá é uma região bem quente, né? E caminhando a pé, então a gente imagina que seja algo que foi um pouquinho difícil. Eu gostaria de falar para vocês de coisas que Deus nos deu para nos ajudar a chegarmos na Canaã Celestial, na Nova Jerusalém, com bom vigor e de bom humor, e não, né, de uma situação mais difícil, no caso. Vocês lembram quando o povo de Deus saiu do Egito e andou pelo deserto por 40 anos, que era suposto ser 40 dias, e acabou sendo 40 anos, tantas coisas que eles enfrentaram durante aquele deserto, porque de repente não confiaram em Deus, ou não conheciam a Deus, como nós comentamos ainda na lição dessa semana, a importância de conhecer a Deus e conhecer o seu poder e de falar para os outros, né, sobre isso. Deus, na verdade, queria ter esse encontro de volta com o povo dele, né, durante esses 40 dias que viraram 40 anos no deserto. Então, várias coisas ele mostrou para o povo de Israel, como a gente leu nos Salmos, que ele iria cuidar do povo, porque aquele era o povo dele. Né? Então, o que tinha de dia? De dia tinha uma nuvem, né, cobrindo o sol daquele lugar que era deserto, e o povo de Israel então andava na sombra. Né? E no deserto vocês sabem que são os extremos. Durante a noite, o que acontece? É super frio, né? A areia não segura o calor, é muito frio. Então tinha uma coluna de fogo que cuidava do povo, né, durante toda aquela trajetória. Então, o cuidado de Deus. Tinha água, né, mesmo o povo às vezes se rebelando porque estava com sede, a água sempre aparecia. Tinha comida, né, imagina a comida que vinha do céu, era o maná, eles recebiam ali aquelas, né, o que a gente sabe, são sementes para fazer pão,
E Deus sempre cuidando do seu povo, porque Deus tirou o povo do cativeiro e agora não ia largar eles lá no deserto. Então, metáfora. O que acontece conosco hoje? Né? Deus está cuidando do seu povo. Eu, às vezes, percebo que, às vezes, a gente se perde um pouco, especialmente nós, gaúchos, que temos uma cultura muito forte, e, às vezes, a gente se mistura com a cultura da terra. Eu vejo muito isso, as pessoas me fazem perguntas, tem algumas perguntas que os irmãos me fizeram, que hoje à tarde a gente vai responder, sobre essa linha cinza entre a nossa cultura celeste, de sermos adventistas, e termos a Bíblia e o Espírito de profecia para nos guiarmos nessa jornada, e aonde nós estamos, né? A cultura da terra, o que nós nascemos, o que faz parte do nosso DNA. Né? Então, isso é algo que a gente vai conversar mais à tarde, mas eu queria só dar essa pincelada agora aqui de manhã, né? Sobre como nos portarmos como cristãos adventistas que estamos chegando lá, sob essa proteção de Deus. Então, eu vejo a mensagem de saúde como uma forma de amor e dedicação de Deus, preocupação de Deus conosco, né? Então, na Bíblia, nós temos 5 dietas, né? Essas dietas, elas foram dadas ao nosso povo de Israel, para nós, em diferentes ocasiões. Quando Deus criou o mundo, quando Ele criou Adão e Eva, ali, o início de tudo, Ele deu o manual de instrução de como nós deveríamos nos alimentar, né? Além disso, além de nos alimentar, Ele deu o manual de como nós deveríamos viver, como deveríamos trabalhar, como deveríamos tratar as pessoas. Então, a reforma de saúde, como a gente chama, né? Hoje, ela é uma reforma holística. Ela não é só da dieta. Às vezes, a gente tem um preconceito com a reforma de saúde, porque a gente pensa na dieta. Ela vai tirar isso, vai tirar aquilo, vai... Ela é holística, né? Ela começou no Éden. Lá no Jardim do Éden, nós temos... Deixa eu ver se eu acho aqui a minha anotação. Já puxei muito para baixo. Em Gênesis 1, 29, se os irmãos quiserem abrir suas Bíblias, a dieta original. Lá foi o início. Quando Deus criou o mundo e criou os homens, nos criou, Ele disse assim, ok, esse é o manual, assim que você deve comer, assim que você deve dormir, assim que você deve tratar as outras pessoas, para ter uma vida saudável, para cuidar desse corpo, né? Então, o que Deus fala para nós em Gênesis 1, 29, é que eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e que produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimentos para vocês. Então, esse foi o início, né? Lá, o início da nossa jornada. Foi lá no início, as dietas da Bíblia. O que nós deveríamos comer? Frutas, legumes, cereais, castanhas e todos os tipos de grãos, feijão, lentilhas, todas essas coisas. Então, era para ser isso, né? Lá no início. Mas depois veio o pecado. Aí, com o pecado, o corpo já ficou diferente, né? Já tinha outras necessidades, né? Poderia continuar com a dieta original, mas veio uma outra dieta. Então, a dieta pós-pecado está lá em Gênesis 3, 18, se vocês quiserem acompanhar. Então, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás as ervas do campo. Aí entrou as verduras, né, as saladas, como a gente chama, entraram também no pacote. Então, frutas, legumes, cereais, castanhas, feijões e a inclusão das verduras. Então, essa segunda dieta após o pecado. Continuamos nessa trajetória, né? E aí chegamos no dilúvio. Foi uma época muito... o poder de Deus se mostrou, mas foi uma época triste, né? Porque a terra foi resetada, né? Começou de novo
com 7 pessoas. E quando a terra começou de novo, não tinha frutas, verduras, legumes, né, e todas essas coisas. Era o que tinha na arca, que era o que tinha disponível. Então, Deus permitiu, então, agora a introdução da alimentação animal, né? Então, foi lá em Gênesis 7:2. Tudo isso em Gênesis, hein? Gênesis 7:2. E depois a dieta do homem, que nós encontramos em Números 11, né? 4 e 6, tem um relato da dieta do homem. Foi quando o povo saiu do Egito. Quando o povo saiu do Egito, e Deus queria se reintroduzir de novo para aquele povo, o povo veio com os costumes do Egito, né? Então, todas as coisas que tinham em abundância, né? Quantos anos eles ficaram escravos lá? Tinha em abundância no Egito, era essa identidade do povo de Deus. Mas agora Deus tinha um plano. Deus assim, ok, eu vou me apresentar de novo para eles, vou mostrar como que eu quero que eles vivam. E vai ser esses 40 dias no deserto, a gente vai dar uma resetada até eles entrarem na terra que eu dei para eles. Mas o que aconteceu? O plano não foi bem, não deu muito certo, né? Então, várias coisas aconteceram, o povo se rebelou, deu desobediência, e aí o Senhor falou o seguinte, ok, eu tirei vocês da terra do Egito, libertei como eu prometi, mas agora vocês não vão mais entrar na terra prometida, né? Vai passar essa geração toda e os filhos de vocês então vão entrar. Então eles ficaram dando voltas no deserto. Imagina 40 anos dando volta no deserto. Tem uma coisa que não é parte aqui da mensagem de hoje, mas eu lembrei, que Josué e Caleb, né, que foram parte dos espiões que foram lá visitar a terra, que foram os que trouxeram uma mensagem boa, né, da terra, que falaram, olha, tem frutas e a terra boa que Deus deu pra gente, e os outros espiões disseram assim, não, mas tem gigante, eles vão matar a gente, nem vamos lá. Não sei, aquele lugar lá, não sei, não é para nós. Deus ficou muito feliz com o relatório de Josué e Caleb, né? Mas o que aconteceu? Josué e Caleb, eu nunca tinha parado para pensar, também sofreram com 40 anos andando em volta do deserto, porque por causa dos outros. Né? Eles foram fiéis, eles entenderam, eles deram um bom reporte, eles sabiam que Deus ia dar a terra para eles, mesmo tendo gigantes e tendo tantas coisas. Mas eles também ficaram 40 anos no deserto até entrarem na Canaã. Mas eles entraram, né? Eles entraram. Os outros espias não entraram. E então isso é interessante, mesmo a gente nessa caminhada toda, que é a nossa metáfora, fazendo tudo certo, né? Sendo dedicados ao que nós precisamos fazer, às vezes nós vamos precisar passar também por coisas junto com outras pessoas que não estão no mesmo espírito, digamos assim, né? A dieta do céu, né? A última dieta que temos na Bíblia, que está em Apocalipse 21:4, que nós sabemos que lá não haverá mais dor, não haverá mais morte, tristeza, choro, né? Então não haverá sacrifícios de animais, né? Mesmo para o nosso alimento. Além dessas 5 dietas, então, veio para a Igreja Adventista esse presente da reforma de saúde. E aqui que eu gostaria de passar a maior parte do meu tempo. A reforma de saúde, originalmente, não foi da Igreja Adventista. Vocês sabiam disso? Eu sempre sabia que tinha sido um presente de Deus para a Igreja Adventista, mas não foi exatamente assim. Naquela época, vocês sabem que a Igreja Adventista se iniciou, a origem foi nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, naquela época, a parte de saúde hospitalar estava muito confuso, né? As pessoas chamavam os hospitais a casa da morte. Ninguém queria ir para o hospital.
O pessoal ia para o hospital e acabava morrendo, porque era muito experimento, né? Eles faziam experimentos de coisas que não sabiam, né? A medicina, eles iam estudar medicina, era de uma pessoa que falou para outra, e aí eles testavam nas pessoas, geralmente as pessoas mais pobres, né? As pessoas de maior poder aquisitivo, elas ficavam em casa, e os médicos mais famosos iam atendê-los, mas eles nunca passavam por hospitais. E surgiu naquela época algumas pessoas que começaram a observar e dizer assim, ok, isso que nós estamos fazendo não está funcionando. Porque, como médicos, nós estamos promovendo a morte e não a vida, né? A dieta da época era uma dieta assim, com muita carne, muitos derivados, né, alimentos derivados dos animais, e muita gordura, muitas coisas assim. Existem alguns relatos históricos que mostram que morango, a laranja, isso era proibido comer, porque eles falavam que coisas cruas fazia mal para a saúde, né? Então só podia ser os feijões, coisas cozidas com carne e muita gordura. Só que alguns, naquela época, começaram a observar e dizer assim, mas isso aí não está muito certo. Outro problema que acontecia lá nos Estados Unidos era o banho, né? A higiene. Então, o lugar é muito frio e eles aconselhavam as pessoas a não tomarem banho. Se tomasse banho, podia ficar resfriado por causa do frio. Então, essas eram algumas coisas que a medicina promovia lá. Um outro fato muito interessante, vocês lembram que naquela época de 1800, era 1840, 1860, foi esses 20 anos, a vestimenta das pessoas, né, principalmente das mulheres, era uma vestimenta muito pesada, né? Eram aqueles vestidos longos e os corsets, né, que apertavam, né, o corpo da mulher e acabavam deformando as mulheres, né, tipo amassando os órgãos, né, e aquilo promovia doenças. Então, essas eram algumas das coisas que aconteciam naquela época, que alguns observadores começaram a notar e dizer assim, mas isso aí não tá batendo. A gente está promovendo esse estilo de vida, não está bom. E aí eles começaram a pesquisar, e aí surgiu o termo da reforma de saúde. Nessa época, a Igreja Adventista, então, estava nos seus... Estava começando, né, depois ali do desapontamento e coisa e tal. E o pessoal estava muito focado em pregar a mensagem que eles tinham entendido, né, depois do desapontamento. Então, esse era o foco da igreja, pregar a mensagem. Só que a irmã White e algumas outras pessoas começaram a observar esse movimento na Terra e dizer assim, ok, isso aí até que faz sentido, né, para o povo de Deus. E uma das primeiras coisas que ela se envolveu foi na reforma do vestuário, né? Foi isso que ela começou a promover, a reforma do vestuário feminino. Então, eu achei bem interessante nas minhas pesquisas de ver de como ela se enturmava com a sociedade onde ela vivia, né? Não era uma coisa à parte, porque nós estávamos pregando o evangelho, a igreja era nova, nós tínhamos essa mensagem. Eles não viviam na bolha, como a gente conversou hoje na lição, né? Eles viviam na sociedade. Então, ela começou a participar desse movimento do vestuário, porque ela entendeu que as mulheres precisavam de algo mais leve e mais solto, né, para o corpo poder se movimentar. Um outro problema com o vestuário, que também era anti-higiênico, que trazia muitas doenças para casa, era que elas iam caminhando na rua, iam carregando toda a sujeira para dentro de casa. E você sabe que naquela época eram carroças e cavalos. Então dá para imaginar, né, o que tinha na rua, e aí o pessoal trazia para dentro de casa. Aí o pessoal não tomava banho. Aí o pessoal não comia frutas e verduras. Né, e todas essas coisas. Imagina como era um lugar realmente que...
onde a bactéria podia se reproduzir livremente, né, dentro das casas das pessoas. Então, a doença era muito séria. A média de vida era 45 anos. Imagina, 45 anos era a média de vida naquela época. Então, a igreja começou a perceber isso. Os nossos pioneiros, eles eram muito intemperantes, né? Então, isso foi uma preocupação. A preocupação em pregar o evangelho estava acima de tudo. Então, eles não dormiam, né? Eles iam para longas viagens, porque eles sabiam do poder do evangelho, então eles passavam por cima de tudo para pregar o evangelho, né? Então, era algo que estava também incomodando a Deus, né? Porque Deus via aquele zelo no coração deles, mas via também a intemperança, né? Uma coisa que não vai, parece que não vai junto, né? E às vezes a gente tem isso, a gente tem aquele foco de fazer o que é bom, o que é certo, para agradar a Deus, e a gente acaba deixando outras coisas que são tão importantes quanto a segundo plano ou fora do plano, né? Então, o que aconteceu? A irmã White, mais alguns outros pioneiros, começaram a fazer parte desse grupo da reforma de saúde, fora da igreja, né? Algo que estava na comunidade. E Deus, então, percebendo, deu uma visão para a irmã White. A primeira visão de saúde que nós temos. E realmente falou para ela, eu estou dando para a igreja essa reforma de saúde, mas é a reforma de saúde que vem de mim. Essa reforma que está acontecendo na sociedade é muito interessante, só que essa é uma reforma também que tem a visão em captar finanças, né? Porque eles começaram a ter as casas de banho, que as pessoas iam para lá e tomavam banho, né? Tipo assim, porque o pessoal não tinha chuveiro, banheiro em casa, assim, né, para tomar banho. Então tinha as casas de banho, que eram lugares populares, e muita gente fez muito dinheiro com isso, né? E então, com a Igreja Adventista, veio com a visão que Deus deu para a irmã White, veio essa parte evangelística da saúde, né? Começou ali com a primeira visão. Então, o que Deus quis com a primeira visão foi transformar os líderes da igreja e dizer para eles, olha, tem que ter temperança até para pregar o evangelho, né? O esposo da irmã White, ele teve vários ataques no coração por causa disso, virava dia e noite trabalhando. Então, durante o dia eles pregavam o evangelho, tinha a editora, né? Eles editavam. Durante a noite, ele trabalhava no campo, né? E fumava. Então, várias coisas assim que não tem muito, que a gente olhando isso, diz, gente, mas esse foi o berço da nossa igreja. E eu acho importante ressaltar essas coisas, essas imperfeições, né? Vamos dizer assim, porque eu penso que se nós entendermos que os nossos pioneiros, eles eram imperfeitos, porque eles não sabiam, a gente consegue entender as nossas imperfeições quando a gente também não sabe, né? Depois que a gente sabe, a gente tem que mudar, né? Que foi o que aconteceu. Então Deus falou para a irmã White que realmente tinha que haver uma reforma de saúde na igreja. Ele não estava feliz com a forma que os pioneiros estavam realmente ali cuidando da própria saúde, né? Tendo ataque do coração. A irmã White mesmo era uma pessoa bem frágil, né, por causa do acidente dela quando ela era adolescente. E a forma de se alimentar e viver realmente não ajudava. Então foi ali o início da nossa reforma de saúde. Durante 2 anos, então, a irmã White pregou dessa primeira visão que ela teve, tentou incorporar na igreja, eles começaram a escrever muita coisa, muito material. O primeiro material, aliás, que eles escreveram era uma compilação da comunidade fora da igreja, da reforma de saúde. Eles pegaram essa compilação e adicionaram coisas que foram reveladas para eles, e assim começou
o nosso material de saúde da Igreja Adventista. Começou a se formar a nossa reforma de saúde. 2 anos foi isso. Veio uma outra visão de saúde e Deus falando novamente para a irmã White, dizendo: eu não estou feliz com o que está acontecendo, porque foi 2 anos, a igreja jovem não realmente incorporou a reforma de saúde. O pessoal não estava muito afim de mudar, né? Os pioneiros estavam mudando, estavam escrevendo, estava vindo material. Imagina assim que a Review and Herald, o jornal, né, da igreja, o panfleto da igreja, seria o nosso Facebook e Instagram hoje. Quando saía, todo mundo, saía um folhetim, saía algo, todo mundo tinha que ter, todo mundo sabia, né? Então essa era a forma de comunicação. Só que as pessoas recebiam, mas não estavam mudando, né? Até que veio a segunda visão de saúde para a irmã White, bem explícita, falando que a reforma de saúde é como a mão para o braço da terceira mensagem angélica. E que, né, nós, como essa igreja nova, devemos abraçar para Jesus poder vir. E essa é a forma que nós devemos viver. Dali, dessa primeira visão, a segunda visão, até o último escrito dela sobre saúde, foram 40 anos. Vocês imaginam? 40 anos escrevendo sobre saúde. O primeiro livro que ela escreveu sobre saúde, vocês têm uma ideia ou sabem qual o livro que foi? É um dos livros mais queridos da igreja. Ou podem assim pode chutar. Perto. Quem falou? Pode repetir. Ciência do Bom Viver. Foi o primeiro livro. Este livro é o meu favorito, eu amo esse livro. Este livro ela escreveu para os nossos médicos missionários, né? Para as enfermeiras, para as nutricionistas, que não era nutricionista na época, era outro nome. Mas esse livro ela escreveu, inspirada por Deus, para treinar os nossos médicos e enfermeiras a como nos treinar, né? Para eles sendo treinados, passar a mensagem para a gente, para como a gente viver nessa jornada até chegar à Nova Jerusalém. Então, esse é um livro que, como eu falo, é um livro de amor, né? Um livro de amor. E eu realmente espero que todos nós possamos ler, ter em casa. Eu já estou no 3º dele. Esse que eu tenho, ele está todo branquinho, porque os 2 primeiros, eles, né, todos super marcados. Aí cada vez que eu ia falar em um lugar, eu levava, às vezes esquecia, o pessoal não me devolvia, fui perdendo o livro. Já estou no 3º, agora tem que remarcar tudo de novo. Mas tem uma frase que é muito falada na igreja, que saiu desse livro, que eu penso assim, que é realmente o que nós devemos pensar como igreja adventista, que fala que Jesus curou mais pessoas do que pregou sermões. Então, esse era o espírito que Deus estava esperando dos pioneiros e daquela igreja jovem, que nós cuidássemos das pessoas, cuidássemos do nosso rebanho e das pessoas de fora, antes mesmo de pregar o evangelho, né? Ou poderíamos fazer junto, mas a importância de cuidar dessas pessoas e pregar o evangelho. E às vezes a gente faz o contrário, né? A gente quer pregar o evangelho e depois cuidar das pessoas e cuidar da nossa própria saúde. E na Ciência do Bom Viver, ela também fala sobre essa jornada do cristão na saúde dentro da igreja. E como nós devemos começar essa jornada e ensinar outras pessoas. Então, a recomendação é sempre com amor. Ensine da onde a pessoa está. Comece onde a pessoa está. E a jornada, então, é entre ela e o Espírito Santo e a educação. E aí o Senhor que vai dizer para a pessoa o que a pessoa tem que mudar.
né? Que às vezes eu vou em alguns lugares e as pessoas falam para mim, porque eu não consigo parar de comer carne, eu não vou para o céu. Eu digo, bom, eu não sei, ninguém sabe quem vai para o céu e quem não vai. Agora, se o Senhor falou para ti que tu deve parar, aí é uma outra história. Eu não vou dizer para ti o que tu tens que fazer. O que eu vou dizer é o que está recomendado. Essa é a recomendação. Pela recomendação, a nossa educação, aí é joelho no chão, é o Espírito Santo, e aí fala conosco, e aí a mudança vem pessoal, né? Então, isso é uma das mensagens que eu gostaria de deixar aqui com vocês. Essa nossa jornada na reforma de saúde, ela é mais para o nosso bem do que mesmo para Deus, né? Porque o que Deus esperou com Israel, né, com toda aquela jornada? Ele queria que o povo não ficasse doente, né? Que o povo estava sempre alegre, sempre forte, e que fosse um exemplo para as cidades que estavam olhando, para os outros povos que estavam olhando para dentro, né? Então esse era o desejo de Deus. Um outro desejo de Deus era que o mundo fosse sustentável. Sei que a gente usa muito essa palavra hoje em dia. O que é ser sustentável, né? É viver todo mundo em harmonia, né? Temperança, mordomia. Isso é cuidar da terra, cuidar das pessoas, cuidar dos animais, cuidar das plantas, porque é a nossa casa, a gente tem que cuidar. Quando a gente tem uma casa, né? Hoje a primeira casa que a gente compra, o que a gente quer fazer? Quer estar sempre arrumada, e cuida do jardim, e põe uma planta, e pinta a casa, e se vem gente, aí a gente arruma, e cuida, né? Porque aquela é a nossa casa. E está chegando visita, então a gente quer que a casa esteja no melhor possível. Então era isso que Deus queria, que nós aprendêssemos, entendêssemos como cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa casa, para que os outros povos dissessem assim, gente, mas aquele povo lá anda por 40 anos e a sandália não gasta. O povo não fica doente, está sempre alegre, contente, festa o tempo todo, né? O que eles têm? Tem lá uma coluna de fogo durante a noite, tem uma nuvem que eles andam na sombra, mas o que tem aquele povo? Então é uma forma de testemunho, né? É uma forma de poder de Deus, de estar ali, não fica doente, né? Está ali sempre forte. Um outro pensamento que eu tive essa semana foi quando o povo teve que rodear, qual era a cidade? Jericó, né? Que rodeou por quanto tempo? 7 dias, e no último dia, 7 vezes. E eles estavam assim, de roupinha levinha, e assim na boa, de sandália havaiana. Acho que não, né? Eles estavam indo para a guerra, então estavam carregando uma opção de coisas. Agora imagina o quão forte e saudável tu precisa ser para rodear 7 dias, ficar rodeando lá a cidade, que não era pequena, e depois, num dia, o último dia, rodear 7 vezes. Né? Então, o povo era um povo forte, né? Era um povo saudável. Né? E hoje em dia, né, nessa nossa jornada, eu fico triste, às vezes, quando eu vou nas igrejas, e tem tanto pedido de oração por pessoas doentes. E o fulano está com câncer, e o fulano tem que fazer uma cirurgia que é difícil. Eu digo, gente, nós estamos quase igual ao pessoal de fora que não tem essa mensagem. E isso tudo é ruim para a gente, né? Porque a mensagem está ali. Né? É ler, entender, praticar e ser esse exemplo para as outras pessoas. Então, eu acho que meu tempo já foi, né? Então, hoje pela manhã, a minha mensagem para vocês era dividir isso, dar essa motivação para que essa jornada, eu entendo que está quase no fim. Mas, para chegarmos lá inteiros na Nova Jerusalém, antes de sermos transformados, né? Porque a gente sabe que vai ser transformado, podemos estar, então, saudáveis. Né? E não só saudáveis com o nosso corpo, mas saudável também com a nossa mente, com o nosso espírito.
né? Porque hoje à tarde nós vamos falar sobre esse estilo de vida holístico, né? O que isso significa? A palavra holística, alguém já me corrigiu aqui outro dia, é uma palavra boa. E tem muitas coisas que são boas, que às vezes as outras pessoas usam para outras coisas, aí a gente para de usar porque acha que a palavra não é boa. Tipo, vou dar um exemplo do arco-íris, né? Eu fui na casa de uma amiga que teve bebê, e aí alguém levou uma decoração de arco-íris, ela disse, não, a gente não vai usar o arco-íris aqui, porque sabe, né, já estão usando assim. Eu digo, gente, mas o arco-íris... O arco-íris é o símbolo que Deus deu para a gente da promessa. Se as pessoas estão usando para outras coisas, as pessoas estão usando para outras coisas, mas a gente entende que é o símbolo da promessa. Então a gente pode ter arco-íris em casa, não tem problema. Mas, voltando à palavra holística, alguém me disse assim, irmã, não usa essa palavra, porque a senhora sabe, né? Eu digo, não, eu não sei o que é que tem que usar. A palavra holística é uma palavra boa, significa inteiro, né? Significa tudo. Então, a mensagem de saúde para a igreja adventista foi uma mensagem holística, não era só a dieta. Né? Nós temos uma compilação do livro Mente, Caráter, Personalidade, que é os 2 livros, volume 1 e volume 2, incríveis, que a gente precisa ter em casa e ler muito, que fala realmente do cuidado com a mente, né? Com a nossa mente e como a gente deve tratar as outras pessoas. Todo esse material do Espírito de Profecia, eles obviamente têm para vender os livros, mas tem um aplicativo que vocês podem ter, e tem todos os livros grátis, né? Não precisa pagar, só tem que ler no celular ou no computador, né? Mas está tudo isso lá gratuito. Uma outra coisa para finalizar, né, falando sobre o Salmo 121 e esses salmos de romagem que nós temos, e usando isso como uma metáfora para todo o material que nós temos na Igreja Adventista para nos ajudar a chegar na Nova Jerusalém. Se vocês não lembrarem de nada que eu falei hoje aqui, e que vou falar à tarde, eu gostaria que vocês lembrassem de uma coisa. Como cristãos, como adventistas, amando a Jesus, obedecendo a Ele, nós deveríamos, pelo menos uma vez na vida, os nossos olhos deveriam descansar em tudo que Ele nos deu por escrito. Então, a gente às vezes faz muita ênfase no ano bíblico, que tem que ler a Bíblia num ano. Eu falhei tantas vezes que eu desisti, até achar um plano de 3 anos. Eu já estou na 5ª vez que eu estou fazendo esse plano de 3 anos. Para mim, o ano bíblico de um ano nunca funcionou, e eu sempre fiquei frustrada. Quando eu achei um plano de 3 anos, o plano de 3 anos funcionou, e eu fico repetindo esse plano de 3 anos. Então, não importa o que funciona para vocês, o importante é entender e ler pelo menos uma vez na vida tudo que o Senhor nos deu. Então, é a Bíblia, todos os livros de Espírito de Profecia, né? E é importante, esse aplicativo, ele nos dá os livros, porque tem os livros e tem as compilações. Aí, com as compilações, fica muita coisa. Mas se vocês forem para os livros, né, e entenderem a mensagem holística da Igreja Adventista, que é para o nosso bem, para que nós chegamos lá sem as sandálias ter sido gastas, né, com essa proteção de dia e de noite, sem ficarmos doentes, entendermos a nossa cultura, que é diferente da cultura da terra, né? A nossa cultura é a cultura para ir para o céu. Não é a cultura para ficar aqui na Terra. Então, quando nós passamos o nosso olhar para todas essas coisas que foram escritas para o nosso bem, nós temos essa certeza e entendemos que a nossa cultura é a cultura da Terra, e que se nós ficarmos nesse caminho, nós vamos atrair mais pessoas, porque as pessoas vão vir, as pessoas vão dizer, ok, o que é que tem? Uma vez eu cheguei num lugar que a pessoa olhou para mim e disse assim, tem uma cara feliz, qual o problema? Eu digo, não tem problema.
Eu sou uma pessoa feliz mesmo, não tem problema. Porque do jeito que está o mundo, as pessoas ficam espantadas, porque ela é feliz, porque ela está assim, né, com essa aparência, assim, de bom humor. Não, é porque eu sei para onde eu vou, né? Eu não falei isso para ela, mas na minha cabeça, não, é que eu sei para onde eu vou aqui, não vou ficar aqui. E, irmãos, hoje à tarde nós vamos falar um pouquinho mais sobre o que é a nossa cultura adventista. Eu fiz o possível para incluir as perguntas que eu recebi na palestra da tarde, então vou poder responder ali para os irmãos. E na página 71 do Conselho sobre Regime Alimentar fala o seguinte: a reforma de saúde é um ramo da grande obra que deve preparar um povo para a vinda do Senhor. Então, essa parte é só uma parte de um todo, mas é uma parte também tão importante quanto. Muito obrigada, que Deus esteja conosco. E agora nós vamos para o hino final, é isso? O hino 137, Anunciai pelas montanhas. Oremos. Querido Deus, muito obrigado porque o Senhor nos ama e nos mostrou várias vezes que o Senhor nos ama e está preocupado conosco.
né, e nos deu várias ferramentas para continuarmos nessa jornada até nós podermos te ver pessoalmente, Senhor. Nos ajude para que nós temos motivação para entender o que o Senhor quer e como o Senhor quer que nós vivamos. Esteja conosco, Senhor, ainda durante esse dia. Muito obrigada pela tua presença hoje aqui. Em teu nome nós oramos. Amém.